Bom, esse texto aqui está dentro de uma campanha de guerra, né? A gente vai encurtar o tempo aqui porque, graças a Deus, vocês são bem servidos de informação, mas a gente está dentro de um período de guerra, né? Saul, primeiro rei, ele está nesse desafio, né? Estabelecer a monarquia. Diferente de muita coisa que a gente pensa, eles estão vindo de um dos períodos mais difíceis, né, na história de Israel. Então ficaram cativos durante muitos anos pela mão de muitos povos que estavam ali, e enfraquece muito a economia, o Estado, de modo que quando Saul inicia, ele consegue separar apenas 3.000 homens para fazer parte do seu exército, né? Quando a guerra começou contra os filisteus, vai ser incitada ali por Jonatas, ficaram apenas 600 homens e 2.400 foram embora e fugiram para os povos, né, os países ali ao redor. Então é um período de batalha muito desafiadora para esse povo, né, para o povo de Israel. E aí vocês também já devem ter ouvido bastante vezes, que é um texto bem conhecido. Davi vai enviado pelo seu pai até o campo de guerra. A preocupação do papai de Davi era obter informações, né? A guerra prolongou muito e ele queria ter informações de como estavam seus filhos, né? E então ele mandava alimento tanto para o capitão, o comandante da guarda, como mandava alimento para os seus filhos através de Davi. E o texto diz que Davi chega nesse momento, o momento em que o filisteu de Gade, chamado Golias, descia ao vale e afrontava ao exército de Israel, né? E o texto diz: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. O que é muito interessante aqui é a afronta que todo o povo, né, juntamente com Saul, estavam ouvindo há pelo menos 40 dias. Davi não conseguiu ouvir uma só vez. Ele se posicionou e fez a pergunta. O texto diz assim, e Davi as ouviu. E quando ele ouviu, a Bíblia diz que todos os homens, aí relata a fuga de todos os homens de Israel, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E aí a proposta é lançada, né? Há de ser, pois que o homem que o ferir e o enriquecer, o rei o enriquecerá de grande riqueza, dará sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai. Então desperta em Davi, desperta o interesse, né, de participar, de se lançar, né? Porque a fé é uma coisa que ela não parte de nós para Deus. A fé é uma coisa que parte de Deus para nós. E a gente revela, na verdade, né, como Deus age através das nossas ações. A fé, quando ela foi traduzida para outros povos, a interpretação ficou muito pobre, porque começaram a traduzir a fé como acreditar. Só que no original do grego, fé não é acreditar. Fé fala sobre em ser fiel, né? E fidelidade não é um sentimento, fidelidade é uma ação. Então, quando Davi, ele ouve, isso move o coração de Davi, porque a fé
ela nos faz nos mover conforme a palavra. A gente se comporta conforme a palavra. Então, quando Davi ouve aquilo, não soa bem aos ouvidos de Davi, porque Davi entende de forma diferente dos demais. Ele enxerga que o exército era do Deus vivo. Deus é vivo. Apesar de todos os soldados estarem se comportando como mortos, né? Tem horas que nós nos demitimos da vida porque olhamos para o tamanho do problema e a gente se vê incapaz de resolver. E aí a gente começa a se demitir e agir como se Deus não fosse poderoso para fazer. Olha o comportamento dos soldados. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam. E estão fugindo por quê? Por causa do tamanho do soldado dos filisteus. E tem hora que nós nos comportamos assim e não entendemos que a fé não vê tamanho, a fé vê promessa. E tem horas que a gente se comporta dessa forma. Se o problema é muito grande, a gente teme. E se o problema é pequeno, a gente se sente encorajado, entusiasmado para vencer. Porque sem perceber a gente está agindo pela nossa própria força e não com a fé no Senhor. Aí os homens entraram na cidade e disseram: olha o tamanhozinho da cidade de Ai, não precisa mandar muita gente para lá não, manda os 3.000 soldados, os 2.000 que resolve. Chegaram lá, perderam, saíram fugidos, homens morreram, porque não é sobre o tamanho do problema, é sobre o nosso alinhamento de fé, de propósito, é uma vida na palavra. Existem pessoas que perdem para problemas pequenos, porque a vida está desalinhada, está fora de propósito, está desconectada, não está vivendo de acordo a fé. Viver de acordo com a fé é viver de acordo com a verdade. Porque fé é tudo aquilo que sai da boca de Deus. Tudo aquilo que Deus diz é verdade. Aleluia! Fé vem por ouvir. Então fé não é algo de nós para Deus, é de Deus para nós. O Senhor da fé chama-se Jesus, autor e consumador. Por isso devemos olhar só para Ele. Oh, Deus maravilhoso! Então, na medida que nós vemos esse mover de Deus a nosso favor, manifestação de amor, graça, bondade, a gente se movimenta segundo aquilo que vimos e ouvimos. E uma coisa que você precisa guardar no coração, guarda isso aí, é que Deus move quando a gente se move. Glória a Deus, aleluia. Quando nós nos movimentamos, Deus se move a nosso favor. Aí Moisés está clamando e Deus falou: Moisés, está clamando por quê? Ele falou: mas não é para clamar. Eu estou com esse pessoal todo aqui que o Senhor mandou tirar esse pessoal do Egito. O mar está fechado e atrás tem o faraó. O Senhor quer que eu faça o quê? Falou: se movimenta, levanta a vara, estende as mãos e fere esse mar. E dá uma ordem para o povo, diga para eles marcharem. E o texto diz que quando ele levantou a vara, estendeu a sua mão e feriu as águas, Deus mandou o vento oriental. Porque nós nos movimentamos segundo aquilo que vimos e ouvimos da parte de Deus. Então fé é quando nós estamos influenciados por aquilo que o Senhor falou para nós, seja numa experiência pessoal, ou seja por meio da sua palavra. E Davi, ele vai manifestar fé. Quando ele olhou aquilo, ele falou: rapaz, eu não estou preocupado com o tamanho do problema.
Essa afronta aí é para o exército de um Deus, e esse Deus é vivo. Os homens fugiam, mas Davi ouviu no seu pior cenário. E é isso que a gente precisa guardar. Quando ele mandou aquela frase para mim, Deus despertou isso no meu coração. É que no teu cenário de guerra, ou no teu pior momento, podem aparecer para você as melhores e as maiores oportunidades. Porque foi no cenário de guerra que Davi ouviu a melhor proposta que conectou a ele a um propósito. Então você precisa olhar para esse seu pior cenário e entender que no teu pior cenário pode ter a melhor oportunidade de Deus para a sua vida. Então a palavra do Senhor para nós essa manhã é: não fuja do cenário da guerra. Você não pode se ausentar do cenário da guerra. E aí quando Davi ouviu, ele falou: bom, o rei soube fazer uma proposta para despertar no meu coração o desejo de lutar. Porque ele propôs riqueza, se casar com uma de suas filhas, se tornar um nobre. Quem é que não quer casar com uma pessoa nobre, importante, resolvida, de uma família poderosa, e ainda vai abençoar a casa do pai? Mas deixa eu dizer uma coisa: eu nunca vi na vida alguém que saiu de trás das malhadas de uma vida simples e colocou muito dinheiro no bolso e que nunca tenha derrubado um gigante. Eu nunca vi na vida alguém que se casou e fez esse casamento ser duradouro e durar até o fim, que antes não tenha derrubado gigantes. Porque antes de Deus dar uma esposa para o Davi, ele disse: a tua primeira etapa é o gigante. Você vai começar a entender o que é ser um chefe de família. Porque para ser chefe de família você precisa aprender a derrubar gigantes. E aí Deus faz uma proposta, Davi desperta. Ele quer viver aquela oportunidade que está sendo oferecida de poder abençoar a casa dos seus pais. Mas uma coisa você precisa estar atento, que até para vencer na vida você precisa estar preparado. Porque para todos que olhavam para o gigante e achavam que aquele era o maior dos problemas, aquilo ali era apenas o estágio inicial de 20 anos de terríveis provações e perseguições na vida do Davi. Tem horas na vida que tu olha e diz assim: esse aqui é o maior dos meus problemas. Não, é só a porta de entrada. Porque a tua conquista pode gerar muita inveja, muito problema para a tua vida que você nem imagina. E então até para vencer, você precisa estar muito convicto da tua fé. Porque foi depois daquela vitória que se levantou Saul invejando, que as mulheres cantavam uma inverdade. Era o primeiro feito do Davi diante de todo o povo, e elas diziam: o Saul matou milhares, o Davi seus 10 milhares, quando na verdade Saul tinha muito mais feitos do que Davi na guerra. Mas olha como é importante a gente se posicionar no campo de batalha, porque o texto fala que as mulheres cantaram, não foram as donzelas. E se eram mulheres, elas eram casadas, se pertenciam ao povo de Israel. A falta de posicionamento de alguns pode trazer para você alguns desgostos ou desprazeres, porque você pode ver as mulheres da tua casa louvando a conquista da casa
de um outro. Porque eles não se posicionaram. Quando esse Davi se apresenta para o Saul, ele vai dizer: olha, você não pode ir à guerra contra este gigante, porque tu é apenas um moço. E ele é homem valente desde a sua juventude. E aí, eu quero trazer para esse contexto aqui, essa fala. Porque até quando seremos vistos como moços inexperientes em tempos de guerra? Tá, vamos respeitar. Poxa, o Davi era um jovem, na verdade não poderia ter se alistado e tudo mais. É por essa razão que ele é um rapaz, ele é um moço inexperiente. Não tinha idade para aquilo. Mas existem muitas pessoas que estão perpetuando a sua infantilidade. A gente não quer guerrear. A gente não quer guerra, a gente não quer batalha. A gente quer vitória, a gente quer as coisas com mais facilidade. Bom, agora eu estou servindo a Deus. Ele vai preparar o terreno para que eu tenha as bênçãos sobre a minha vida sem guerra. Desde quando? A gente precisa entender que a vida é uma batalha desde quando Deus colocou o homem aqui embaixo. E Deus falou para o homem: olha, você vai ter que lavrar e guardar. Lavrar tudo bem, agora guardar de quê? Que só tem eu aqui dentro. Você entende? Você precisa guardar algumas coisas. Guardar o que eu estou dizendo para você. Porque fé é isso. Fé não é para ter, fé é para permanecer sendo. E a gente só permanece sendo aquilo que Deus nos fez para ser quando a gente guarda aquilo que Ele nos diz. Então você precisa guardar. Porque na guarda daquilo que eu estou te ordenando, você guarda a comunhão. Porque tem serpente dentro desse jardim. A vida não é mar de rosas, é guerra. O mal está tentando infiltrar para poder quebrar a harmonia, a comunhão, a intimidade, a santificação, para arrebentar o propósito eterno. Tem que guardar. Então de lá para cá não tem para onde você correr. Guerra vai até o fim dos tempos. Até juízo final tem guerra. Então é hora da gente se conscientizar disso. Porque Deus precisa mudar. É tão bom quando a gente tem um status mudado. Moço não pode lutar. Depois da vitória, homem de guerra que matou seus 10 milhares. Deus mudou o status. Sabe quando o teu status será mudado? Conhecida como homem de Deus, mulher de Deus, que vence batalhas. O teu testemunho, as tuas experiências de fé. E tem horas da vida que para alguns cenários Deus exige de nós mais do que fé. Porque fé todo o povo tinha e fugia. Tinha uma religião, tinha uma teologia, tinha um Deus e todo mundo fugia. Para determinar os cenários da vida, Deus precisa de homens e mulheres de coragem. Que entende que quem dá vitória é Deus. Se é Faraó, se é Senaqueribe, não importa. É Deus. Aí Davi faz um registro dos seus 37 valentes. Tem lá o tal de Eleazar. Todos os homens fugiram. O cara agarrou na espada e ficou só. Aí conta do Samba que foi para o campo de lentilha. Todo mundo foi embora. Ele ficou só no meio do campo lutando contra um exército. E sabe o que é o incrível disso? É que o texto diz: o Senhor operou livramento por meio do Samba no campo de batalha. De repente você me diz assim: mas eu estou sozinho no meio dessa guerra, só eu no meio da minha família. Deus só precisa de uma espada. Deus só precisa de uma mulher que fique. Deus só precisa de alguém de coragem.
Mas a gente precisa entender como Deus se move. Glória a Deus, por meio da sua palavra em nós. Aí esse camarada aqui, o Davi, falou: eu vou. Quando ele disse eu vou, seus irmãos se levantaram. Falou: rapaz presunçoso, coração maldoso, gente ruim, o que você está fazendo aqui? Sabe como o inferno se conecta, ou na verdade tem acesso ao nosso coração? Através das palavras. Uma afronta, uma mentira, uma acusação. Aí tu entristece, cabisbaixo, estressa, aborrece, deprime. Faz como Davi. O diabo não tem raiva só de quem tem fé, não. O diabo tem raiva de gente que sabe sofrer calado, apanha sorrindo. Ele fala assim: mandei uma bomba para arrebentar a casa da mulher. A negrona mandou aquele black. Tacou a maquiagem, veio pro culto adorar o Senhor. Tá de olho fechado dando glória. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Davi se virou para o outro, para aqueles que falavam o que ele queria ouvir. Tem coisas que você precisa ignorar. É a opinião de alguém a teu respeito, não é o que você é. Tem gente que não consegue se conformar com as suas iniciativas de fé. E naturalmente o mal sempre tenta usar as pessoas que estão mais próximas. É o irmão do Davi que tinha que olhar para ele e falar: rapaz, que menino de coragem, mano. Você vai lá mesmo, você quer minha força, minha oração. Mas ao invés disso, se levanta com um falso. Davi, novinho da vida, se virou para o outro e falou assim: fala para mim como é que o rei está propondo, porque eu estou interessado nessa proposta. Aleluia. É tempo da gente fazer aquele ouvido de mercador. É tempo da gente entender que Jesus é Senhor da nossa fé. É tempo da gente colocar os nossos olhos só no Senhor. Glória a Deus. Essa manhã talvez seja uma manhã de pessoas que entraram aqui vivendo esse cenário. Estou na guerra. É guerra lá no meu trabalho, é no meu negócio, está na minha empresa. A guerra se instaurou lá no meio da minha família. Mas o mal não vai prevalecer. Os homens disseram: está vendo aquele gigante que se levantou? É isso. Tem hora que a gente olha e vê o gigante se levantando, o vento se levantando, a crise se levantando. O que é que você vai fazer quando esse negócio todo se levantar? Porque quando tudo isso se levantou, chegou o que Deus tinha de melhor no meio daquela guerra. Glória a Deus. Você não pode ver tudo isso se levantar e ficar calada, ficar calado. Você não pode ver tudo isso se levantar e aceitar. Em horas que a gente precisa se posicionar como o Davi. Ele disse: essa guerra só está se prolongando por falta de gente, de posicionamento e de coragem. Ele se levantou. Aí o rei falou: leva lá para o rei, pega o menino, tem um garoto aí corajoso. Leva lá para esse menino lá. Não, rei, eu vou para essa guerra. Porque essa guerra aí não se vence com espada, com escudo, nem com lança. É isso que você precisa sair daqui hoje, com essa fé no seu coração. Não é com o seu dinheiro, não é com o seu cartão, não é com a influência de terceiros. É isso, essa fé que você precisa nutrir. O Deus que te chamou para o meio desse processo, que te permitiu entrar no meio desse vale. O Deus que te chamou, Ele está dizendo assim: eu só preciso que tu fique, permaneça. Não abaixa a tua espada não. Glória a Deus, aleluia.
Eu só preciso que você creia. Mas se ninguém mais acreditar, se todo mundo fugir, se tua família te abandonar no meio disso, tem problema não. Fica lá. Fica lá. Porque quem vai te dar vitória no meio desse processo é o nosso Deus. Quem vai se manifestar com sua grandeza no meio desse processo é o nosso Deus. Talvez esse vale, esse gigante, toda essa batalha, toda essa luta, para muitos é uma impossibilidade. Você precisa olhar para isso e entender que para Deus é plataforma. Ele está doido para se mostrar, Ele está querendo se revelar, Ele está querendo manifestar a tua grandeza e preparou esse cenário terrível para você. Aleluia! Para você se posicionar consciente. Não dá mais tempo, a vida está correndo muito para esse negócio de reclamar, mimimi, parou, não tem como. O vale é lugar de um único homem, a gente descer consciente. Eu não desci sozinho, eu estou com Deus. É isso. Você precisa descer consciente que a fé no seu Deus não depende se você tem arma, escudo, lança, capacete, coraça, sandália. Nada disso. Foi o que Deus falou para Josué. Josué, meu negócio contigo é esse. Você precisa meditar de dia e de noite, acreditar de dia e de noite, praticar de dia e de noite. Mas tem muro eu resolvo. Mas tem Jordão eu resolvo. Mas tem gigante eu resolvo. Mas tem exército, isso aí eu resolvo para você. O que você precisa é manifestar fé. Então fica de pé comigo. Pergunta para o irmão que está do seu lado, dá uma ajudinha para ele. Como é que está a sua fé nessa manhã? Você sabe o que Paulo disse? Capítulo 1, 2 Coríntios, versículo 24, parte B. Na parte A ele fala, não que queremos ter domínio sobre a vossa fé, mas porque pela fé estáis de pé. Diga para alguém que está do seu lado, sabe por que eu estou de pé aqui hoje? Sabe por que eu vim para esse culto? Por causa da fé. Aleluia! Paulo está dizendo assim, ó, só ela comunica a vida aos homens. Aleluia! Só ela dá motivo para cantar, porque se tu olhasse para a tua realidade e ficasse focado no teu problema, tu ia estar chorando o culto inteiro. Mas se tem sorriso no teu rosto, alegria, esperança no teu coração, Paulo está dizendo, só a fé nos mantém de pé. Então você vai sair daqui nessa manhã exaltando o nome do Eterno, porque na medida que você começar a se movimentar por fé, Deus vai abrir coisas diante de você, vai abater gigantes diante de você, e o nome dele será glorificado. Aplauda o nome do Senhor.